gente! Começa agora mais um Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos! Hoje o programa será uma bênção, assim eu creio, e também creio que será uma bênção porque estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, uma menina de Deus, vai conversar aqui com a gente, lá dos Jovens que Vencem de Madureira. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Jéssica! Obrigada, Júlia, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal de casa. Uma alegria toda nossa, uma honra poder estar te recebendo. E hoje vamos falar sobre fé e obras. Você acha esse tema interessante? Vai mudar a vida de alguém hoje? Com toda certeza, é um tema interessante e que também muitas pessoas precisam saber. Com certeza. E para a gente já dar esse pontapé inicial, você acha que existe algum conflito? Qual é a relação entre fé e obras na sua concepção, na concepção da Bíblia Sagrada? Olha, muitas pessoas têm esse conflito, gera até a questão de debates. Só a fé salva, só a obra salva. Só que quando a gente vai ler lá na Bíblia, em Tiago 2,17, assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Como é que eu posso aplicar isso em questão? Vamos supor, se eu falo que eu gosto de alguém, eu só falo, tipo assim, eu gosto daquela pessoa, mas eu não demonstro esse carinho, esse interesse, esse zelo. Vai adiantar alguma coisa de eu ter falado? Não vai adiantar, porque serão somente palavras. Serão palavras vazias jogadas ao vento. Na Bíblia também, na continuação desse versículo, é muito interessante, que lá no 21 fala: porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, quando a gente aplica a nossa fé nas obras, a cada dia mais que a gente vai ali dando um passo e, como posso dizer, continuando ali na obra de Deus, é aperfeiçoado. Como é que eu sei que alguma comida é boa? Só de falar, eu não gosto. Já experimentou? Não. Então, você não pode falar que se ela é boa ou não. Você tem que experimentar para entender se ela é boa ou não. E isso é também aplicado sobre a fé e as obras. Ou seja, as obras são a demonstração, né? Exatamente. São a parte que a gente consegue ali enxergar o amor, como você falou, né? Isso. Eu acho um bom exemplo, porque se você demonstra esse amor, é claro que já há um amor. Isso é a prova de que há o amor. Da mesma forma, né? A gente entende na Bíblia Sagrada que nós somos salvos, né? Não pelas obras, mas para obras. Nós somos salvos ali pela fé, né? Por intermédio, pela graça de Deus. Então, quando a gente entende isso, que é o sacrifício de Jesus, que é através disso que hoje nós temos acesso, né, a Deus, que nós temos ali a nossa salvação em Cristo Jesus através do sacrifício dele, nós entendemos que não é pelas obras, mas para obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé e essa fé ela é demonstrada através dessas obras. E quando nós falamos, por exemplo, a gente encontra lá na Bíblia Sagrada, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você acha, de repente, que é somente a fé acompanhada de obras que vai agradar a Deus ou qualquer tipo de fé agrada a Deus? Não é qualquer tipo de fé. Porque existe a fé que é apenas uma oferta e apenas uma entrega. Eu tenho fé. Também fala na Bíblia, você tem fé? Ótimo. Até os demônios creem que Deus existe. Isso também é uma forma de fé. Você tem que ter a fé e manifestar isso no seu dia a dia. Ou seja, não é qualquer tipo de fé. Você tem que ter essa fé que a partir do momento que você fala, eu tenho, você já começa a demonstrar, você já começa a mostrar isso para as pessoas. Eu tenho, então se eu tenho, isso se concretiza. Não é só palavras. Palavras é apenas coisas que a gente não vê. Você não vê eu falando e saindo as palavras. Não. As minhas palavras só se concretizam quando eu dou um passo à frente e eu faço a obra. Perfeito. E, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia Sagrada, e até muitos colocam esse conflito entre Paulo e Tiago. Já ouviu sobre isso? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente pode dizer que há uma contradição, de repente, entre Paulo e Tiago, porque vamos ver Tiago, como você falou, Tiago no capítulo 2, falando muito sobre as obras, né? Que a fé precisa ser acompanhada de obras. E quando nós olhamos para Paulo, não, mas o que importa é a graça, né? O tempo da graça. Então, como que a gente entende isso? Há uma contradição? Não, na Bíblia não existe contradição. Tiago fala sobre essa questão de que as obras elas têm que ser
a fé tem que ser acompanhada das obras. E Paulo, ele fala sobre essa questão de somente a fé basta. Mas aplicando, isso acaba se juntando, se assim eu posso dizer, entre Paulo e Tiago. Foi como eu falei antes. Quando você fala, você já age. É algo, como eu posso falar? É involuntário. Se eu falo tal coisa, consequentemente, eu vou fazer aquilo que eu falei. Então, sobre essa questão de Paulo e Tiago, não é uma contradição. Em algum momento, em determinado momento, se complementa. Eu gosto muito de acompanhar as pregações, as ministrações do pastor Luciano Subirá. Sim. E ele tem uma frase que fala assim: toda aparente contradição é um desafio de interpretação. Olha isso. E de fato é, porque como você falou, a Bíblia não vai se contradizer. Então, toda aparente contradição é um desafio para que a gente busque o real significado, o real entendimento. E graças a Deus que existe o Espírito Santo, Sim. né? E quando nós formos falar sobre Paulo e Tiago, a gente vê que Paulo vai dizer, por exemplo, que a fé não pode ser substituída pelas obras. E Tiago vai falar que a fé, ela é manifesta pelas obras. Eu até encontrei aqui uma comparação entre os dois, eu acho bacana a gente ler para poder esclarecer para o pessoal, né? Por exemplo, o que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é a fé sem obras. Olha isso, né? Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago apela à necessidade das obras depois da conversão, ou seja, salvo que faz obras, né? Que demonstra através das obras. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração de nossa retidão. Abraão foi justificado porque creu em Deus, aqui é o que Paulo fala. E Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus, ou seja, as obras, né? Que é o que Tiago vai falar também. Então a gente vê que não há aqui uma contradição, a gente vê um complemento. A gente vê que sim, você só é salvo pela fé. Só é salvo pela fé. E uma vez salvo, você faz as obras que demonstram essa fé. Uma coisa complementa a outra. Continuando aqui o nosso tema, já esclarecido isso, será que a gente pode levar em consideração, por exemplo, que assim, né, na caminhada cristã existe o período da justificação, que é o que nós falamos aqui, né, a pessoa que aceita o sacrifício de Jesus, sacrifício substitutivo, né, que ele tomou o nosso lugar e que através desse sacrifício que somos salvos, a partir desse momento da justificação começa o processo de santificação. E será que a gente pode considerar a santificação, buscar ser santo, cada vez mais, né, buscar a santidade em Jesus, ali na palavra de Deus, isso é considerado uma obra? Olha, como eu posso falar isso? É e não é. Pode ser considerado porque você está ali diariamente procurando essa santificação, mas a santificação, consequentemente, ela vai gerar os frutos dela. A gente, lá na Bíblia fala que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, a santificação, ela acaba levando esses frutos que futuramente vão levar às obras. É um complemento, como a gente está falando aqui. Eu me santifico, eu vou caminhando e conforme eu vou nessa caminhada de santificação, eu vou realizando as obras conforme eu vou tendo entendimento daquilo que a palavra vai falando. Perfeito. Quando nós lemos aqui... Por exemplo, quando falamos de fé e obras, a gente pode entender também que as obras, elas existem algum tipo de recompensa para ela? As obras, sim. Eu acredito que exista uma recompensa tanto terrena quanto espiritual. E quanto mais ainda se trata da obra de Deus, daquilo que a gente faz para a obra de Deus, em questões de renúncia, de eu abrir mão disso para fazer o que Deus me chamou, vai existir uma recompensa dessas obras. Recompensas que a gente possa colher agora, mas recompensas também que vai ser lá celestialmente. Em Romanos 2:6 diz, né, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E também lá em Apocalipse 14:13 vai falar o seguinte: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aqui a gente vê uma recompensa até depois da morte, né? Exatamente. O que vai nos seguir não é o dinheiro, não é de repente a fama, nada terreno.
mas nós vemos que aquilo que a gente faz de obras, isso também tem um impacto, também tem uma recompensa lá na eternidade. Novamente, só que esclarecendo, não é que isso vai comprar a sua salvação, tá bom? Você é salvo pela fé. A fé, a salvação está disponível para todos. Agora, quando falamos de galardão, quando falamos de recompensa, daí as obras entram também. Existe uma recompensa, seja terrena, de repente, mas eu creio naquela que é também celestial, da eternidade, né? E agora vamos para o nosso caso de hoje. Preparada? Preparada. Então vamos lá. Quem mandou foi o Diogo e ele escreveu assim: me chamo Diogo, tenho 27 anos e me converti há 4 anos. Estava desempregado e vinha orando, pedindo a Deus por ajuda. Além das minhas responsabilidades pessoais, ainda tinha obrigações em casa e estava ficando maluco, diz ele. Porém, para a glória de Deus, consegui um emprego. Contudo, tenho enfrentado problemas frequentes de saúde e, apesar das minhas orações, não recebo a minha cura, o que tem sido muito difícil de entender. Se Deus me deu algo e eu tenho usado a minha fé, como não consigo a minha cura? Tenho me dedicado muito ao trabalho, o que tem consumido todo o meu tempo. Não consigo mais frequentar a igreja como costumava e tive que sair do ministério no qual eu estava envolvido por falta de tempo. O que eu considerava uma bênção está se tornando uma bola de neve. E estou me sentindo sobrecarregado. Como que a gente pode ajudar o Diogo? Diz aí, Jéssica. Olha, primeiramente, Diogo, peça direção a Deus. Você falou sobre essa questão que você acabou saindo, né, do ministério. Peça direção a Deus. Deus, está acontecendo essas diversas situações na minha vida. Como eu devo proceder? Porque a gente não tem que dar um passo se Deus ele não vai junto da gente. Às vezes a gente pode estar dando um passo precipitado, uma decisão perpétua em algo somente temporâneo. Então a gente tem que pedir direção a Deus. Diogo, peça direção a Deus sobre o que você deve fazer nessa situação. Você falou sobre essa questão, sobre o problema de saúde. Às vezes essa situação, esse problema vem para te fazer desmorecer, tanto na fé, tanto em ministério, e também pensar que é momento de eu desistir, é momento de eu largar a capa, cruzar meus braços, sentar e falar, não, é aqui que eu tenho que ficar. Não, pelo contrário, a gente tem autoridade para repreender. Se é algo que vem do maligno, e creio que Deus não vai colocar algo na nossa vida que nos gere doença, nos gere mal e até nos afaste da obra dele. Então a gente tem essa autoridade de chegar lá, repreender em nome de Jesus. E também sobre essa questão que ele falou, realmente, como eu falei antes, peça direção a Deus. Fale, Deus, tira aquilo que tem que ser tirado da minha vida para que eu venha seguir os teus propósitos e os teus caminhos. De repente ele está sobrecarregado. E será que de fato Deus pediu para ele carregar aquilo? Exato. Porque você falando aí, pedir direção a Deus. Quando eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo, eu sei aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Ele espera de mim. Ele não quer que você abrace o mundo, entende? Ele tem algo específico para a sua vida, entendeu? E Ele já te deu capacidade, o pastor Michael fala aplicativos. Eu acho isso muito legal, porque fala de algo específico seu, específico que Deus colocou já no seu coração, na sua personalidade, no seu jeito, dentro das suas capacidades, de repente, né? Já colocou algo dentro de você e que, de repente, você está querendo viver alguma outra coisa, né? Um outro ministério, não sei, de repente você está querendo caminhar um caminho que Deus não quer para você. Então, peça direção, como a Jéssica muito bem falou. Peça direção a Deus. Esteja mais sensível ao Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente tem carregado muita coisa que Deus não quer que a gente carregue aquilo. Então, troque de fardo com o Senhor. Se você tem essa oportunidade, e tem, na palavra você pode trocar de fardo com Ele. Tá pesado, tá difícil. Fala com o Senhor, o fardo dele é leve. Se tá muito complicado, se tá muito difícil, pesado, sobrecarregado, então comece a repensar isso. Conversa com o Senhor e troque de fardo com Ele. Coloque esse fardo pesado, aquilo que preocupa o seu coração, coloca isso aos pés do Senhor. E com relação à saúde, que ele vem enfrentando um problema de saúde, 2 versículos para o seu coração, e que na Igreja da Graça a gente conhece muito bem eles. Sim.
Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente vê a salvação, claro, a salvação é a maior bênção que a gente pode ter. A eternidade ao lado do nosso Senhor. Isso é a maior bênção, isso é indiscutível. Mas também pelo sacrifício de Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Não é para você viver com alguma doença, viver ali com algum mal na sua vida, né? Porque você falou, o Deus não vem para colocar algum mal na nossa vida, né? Para nos prejudicar. Quem vem para roubar, matar e destruir, quem é? É o diabo. É o diabo. Então, Deus tem para você vida e vida em abundância. Então, assuma essa palavra também para a sua vida. Voltando agora a falar aqui sobre fé e obras, que nossa conversa aqui tá muito boa. Eu queria falar também sobre isso que eu falei de aplicativos, né? Sim. Aquela coisa própria de cada um, um chamado de Deus para cada um. A palavra vai dizer aqui, ó, deixa eu encontrar esse versículo que eu separei uns 300. Efésios, Apocalipse, misericórdia aqui, Mateus 5, do 15 ao 16, diz assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, a vossa luz, né? Aquilo que Deus colocou em você. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. O que a gente pode entender também com esse versículo dentro do tema fé e obras? Olha, desse versículo é a gente realmente entender para aquilo que a gente foi chamado, a gente entender nosso chamado, o nosso propósito. E ter fé que Deus ele vai nos ajudar e vai nos ajudar a permanecer nessa caminhada quando a gente decide dizer o sim para Deus em questão de chamado e das obras. E não esmorecer realmente. Essa palavra mexe muito comigo e essa questão de chamado também mexe muito comigo porque eu passei por isso. Que eu falava, nossa Deus, eu quero muito fazer a obra do Senhor e tudo mais, eu tenho fé. Mas às vezes a gente acaba esmorecendo quando Deus fala, esse é o seu chamado. Aí a gente fala, eu tenho fé, mas não é isso que eu quero fazer. Às vezes a gente tenta colocar o nosso jeitinho ali quando Deus fala sobre essa questão de chamado e de obras. Isso pode ser muito aplicado. A gente está, como a gente vem falando, esse quadro todo é sensível. O principal de tudo é ser sensível e também ser disposto. Falar realmente esse eis-me aqui para a obra que Deus nos deu e ter fé que Ele vai nos ajudar a continuar nessa caminhada, independentemente de situações, sentimentos ou qualquer outra coisa adversa. Deus vai nos recompensar aqui por toda a obra. Olha o Salmo 62, 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Em seguida, Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus, Ele confia dons, talentos, para que a gente brilhe a nossa luz, né? Claro que a gente reflita a glória do Senhor com aquilo que Ele colocou na nossa vida, vivendo o nosso chamado, glorificando o nome do Senhor Jesus, vivendo, sendo um exemplo ali, né? Um exemplo da fé, um exemplo na palavra, sendo um discípulo de Jesus, que você brilhe, que você faça essas obras, porque há recompensa para obras. É Deus quem vai retribuir, seja aqui nessa terra, seja lá na eternidade. O que vai te acompanhar é isso, as suas obras. E Jéssica, como que eu posso aumentar as minhas obras aqui na terra? Olha, servindo na sua igreja, você fala assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero aplicar o meu chamado, o meu dom, a minha vocação. Saiba para qual ministério você está ali na sua igreja, você possa envolver esse chamado, para qual ministério Deus está te guiando para você ter essas obras, para você mostrar realmente a fé e o amor que você tem, tanto por Deus quanto pela obra dele e o seu desejo
E anseio é um dos pontos importantes para a gente manifestar esse desejo, esse anseio por fazer a obra de Deus. É fazer, né? Falar. É realmente fazer e demonstrar. É colocar a mão na massa, né? Exatamente. É demonstrar os frutos. Tiago vai falar, né, para você estender a mão ali ao aflito. De repente a pessoa tá passando necessidade. Você pode ajudar e você fica, vamos orar, não sei o quê. A gente pode fazer muito mais do que orar. A gente pode, claro, a oração pode ir muito em seus efeitos, mas você também pode fazer alguma coisa. Você também pode, de repente, repartir, né? Você pode ali ajudar outra pessoa a estender a mão, seja aquela ajuda espiritual, seja ajuda natural mesmo, alguém precisando de ajuda e você pode estender a mão, pode ser ali um canal de bênção para aquela pessoa, então faça isso, né? Isso são obras, isso é importante. Nós já falamos aqui a diferença, né, entre o relacionamento com Deus, que é o essencial, mas também existem as obras, são importantes. A gente não pode excluir o fato. São elas que demonstram ali a nossa fé. Então, as obras também são importantes. Não exclui um ao outro, né? Eles se complementam ali. A cada dia mais e mais se complementam e é muito importante. A gente vai vendo, enquanto eles se complementam, a gente vai vendo realmente o agir de Deus enquanto a gente está ali cuidando. Uma coisa que eu ouço muito, que eu faço o curso de obreiros, o aplicador do curso, ele fala assim, que quando você cuida das coisas de Deus, ele cuida das coisas que são importantes para você. Então, você não precisa ficar aflito ou preocupado. Cuida, que ele está cuidando de você em todo o tempo. Exatamente. Bom, Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Faz aquele convite especial ali, você é a jovem que vem, sim, de Madureira, né? Está ali participando desse grupo e tenho certeza que quem é da região e for também será muito abraçado. Então, quando é o culto jovem, mídias sociais, horário e também o culto aos domingos ali na Igreja da Graça. Com toda certeza, faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus Madureira, sede, lá na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. Lá nos domingos temos o culto de 7, 9h30, 15, 18. Venha, participe, eu creio que vai ser uma bênção e vai edificar demais a sua vida. E você, jovem, eu faço um convite especial para você. Temos o culto jovem, 3 horas da tarde, lá no nosso Espaço Jovem. Venha, você vai ser muito bem recepcionado, você vai ter uma família de braços abertos ali para te acompanhar nessa caminhada. E também temos as nossas redes sociais do JQV Rio, lá no Instagram, e também da nossa igreja, IGD Sede RJ. Siga lá que vai ter todas as campanhas, vai ter todos os horários, tudo aquilo que a nossa igreja está fazendo. Maravilhoso, muito obrigada, Jéssica. Eu que agradeço, Júlia. Tá gelada? Tá com frio? Muito. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um grande abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!